Oi, sexto ano, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a matéria da prova, né? Conforme a gente combinou. O que vai cair na prova? Vai cair os determinantes, os graus do adjetivo, os tempos e modos verbais. Então eu vou tentar fazer um resumo de toda a matéria, tá? Então vamos lá ver. O que seriam determinantes? Determinantes são os artigos definidos e indefinidos, os numerais, alguns pronomes que fazem a função de estarem juntos com o substantivo. Como assim, professora? Então, muitas vezes, eles estão junto. Por exemplo, a mala amarela é da minha avó. Por isso, não havendo, nem a dou para alguém. Então, a mala amarela. Então, determinantes aqui é o a que está junto com o substantivo mala e está determinando que mala é um substantivo feminino e está também no singular, tá? Então, tudo aquilo que acompanha o substantivo, que está junto com o substantivo, também pode aparecer com o adjetivo, né? Muitas vezes fazendo com que esse substantivo ele seja determinado ou não, né? Porque não é só o determinante no artigo definido, pode ser também um artigo indefinido. Então tem que acompanhar um substantivo. Também pode acontecer de acompanhar o adjetivo, tá? Determinantes são aquelas palavrinhas que vão junto com o adjetivo, com o substantivo e às vezes com o advérbio, tá bem? Com o advérbio a gente não viu, então a gente vai falar só do adjetivo e do substantivo, tá certo? Então quando eu digo assim, ela é uma menina bacana, uma é o determinante para menina e esse uma ele indica que ela é uma menina, mesmo que seja uma menina não identificada, né, que possa dizer que ela é minha melhor amiga, por exemplo, ela é bacana, porque está qualificando junto com o adjetivo, né, a menina, tá certo? Então, os determinantes são as classes de palavras que podem, juntos com os substantivos, com os adjetivos, fazer com que essas palavras, elas sejam, né, especificadas ou não, tá bem? Você vai encontrar essa matéria na sua apostila ou no seu caderno de atividades, no resumo na página 3, tá bom? São exemplos de determinantes, o adjetivo, o artigo, né? No adjetivo ele tem a função de qualificar, especificar ou explicar o substantivo a qual se refere, tá bem? Então eles geralmente são flexionados em gênero, masculino e feminino, e em grau, né? Que grau é este, né? É o grau diminutivo ou aumentativo, né? E tem aí o seu plural ou o seu singular ainda, tá bem? O artigo, qual é a função do artigo? Geralmente é especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Como eu disse, nem sempre o determinante ele vai ter a função de especificar aquele substantivo, né? Pode ser que ele deixe não especificado, que não vai perder a sua importância também, tá? Esses artigos, eles são flexionados, quer dizer, eles podem ser alterados com relação ao gênero. Se eles estiverem no masculino, eles podem sofrer alteração para o feminino, ou eles podem ir para o plural. Então, por exemplo, lembra do exercício que nós fizemos, né? O pé de goiaba doce, e aí nós trocamos pelo plural, os pés de goiabas doces. Então, o que eu fiz? Eu troquei aqui, coloquei o meu determinante no plural. Toda a frase também teve que seguir o mestre e ir para o plural, tá bem? Tá certo? A classificação dos artigos é o a, os e as, definidos, uma, uns, umas, indefinido, tá bem? Com relação ao numeral, a gente sabe também que muitas vezes eles confundem a gente, né, e podem cair. Mas os numerais, eles podem indicar lá a sequência, né, ou uma quantidade. E aí a gente não pode esquecer que também vai cair na prova qual a classificação desse numeral. Se ele é cardinal, quando ele indica quantidade específica, né? Se ele é ordinal, porque eles indicam ordens nos elementos e indicam uma sequência, né? Ou se eles são multiplicativos, tá? Indicam quantidades que se multiplicam, né? Nesse caso, eles não variam, né? Eles mantêm a ordem. Então, por exemplo, comprei o dobro do que eu precisava, por isso gastei todo o meu dinheiro. Bem básico isso, né? Então, o dobro
aqui eu não vou variar para dobra, porque dobra é outra coisa, dobra da blusa, não é relacionado ao numeral. Mas isso aí é uma questão genérica da nossa fala do dia a dia e você já sabe, tá bem? Os fracionários que indicam quantidades não inteiras, né? Eles são feitos em frações, tá bem? Os coletivos que indicam quantidades aí, uma noção de conjunto, né? E geralmente eles equivalem ao número semana, dúzia, cento, né? Resma, tudo isso a gente já viu também, tá bem? Tá certo? E a gente não pode esquecer que, além dos determinantes, nós estudamos esse bimestre também as questões com os tempos verbais, né? Os tempos verbais estão na página 17 do caderno de atividades de vocês, tá certo? Então, o que seriam tempos verbais? Esses tempos verbais, eles estão relacionados às questões que indicam a um tempo específico. Então, eu tenho lá, só um pouquinho, Sofia, dá licença. Então, eu tenho lá os modos verbais, o indicativo que indica certeza, o subjuntivo que indica dúvida e o imperativo que indica ordem, tá bem? Então, esses tempos, esses modos verbais, vocês precisam estabelecer o significado deles para poder entender, por exemplo, numa resolução de exercício, quando é que aquele exercício ele está indicando, algo hipotético. Então, é no modo subjuntivo. Se a minha mãe deixar, eu vou sair, tá bom? No indicativo, é quando indica uma realidade, algo que vai dar certo. Vou sair hoje à noite, não precisei do aval da minha mãe, eu tenho certeza que eu vou sair. E o imperativo é quando indica uma ordem, um conselho, um pedido. Venha à minha casa e faça chá para mim, uma massagem nos meus pés. Beleza? Enfim, os tempos verbais, eles estão relacionados ao pretérito, passado, ao presente e ao futuro, né? O pretérito, ele também está subdividido em pretérito perfeito e imperfeito, e o mais que perfeito. E a gente já sabe que o perfeito são ações já realizadas, já concretizadas, né? Já aconteceram os fatos. O pretérito e imperfeito, eles ocorreram num determinado momento, no período passado, e tiveram uma certa duração no tempo, né? São aqueles verbos que terminam em ava, né? Eu brincava, certo? Eu tomava banho no rio quando era criança, tudo bem? Eu cantava. Os verbos que terminam em ava, eles estão todos conjugados no pretérito imperfeito, porque essas ações, mesmo passada, elas continuaram ainda por um tempo. E o pretérito mais que perfeito, ele indica um evento que ocorreu antes do outro, tá? Então, geralmente, são os verbos terminados em ara, né? Por exemplo, pedira, fizera, recebera, batera, ligara, né? Então, ligara, por exemplo, são verbos que a gente quase não usa no nosso dia a dia. A gente usa mesmo para resoluções de exercícios, tá bom? O futuro do presente indica um evento que vai acontecer, ele termina em irei, né? Pedirei, farei, trabalharei, beijarei não, trabalharei, lerei, tá bem? E o futuro do pretérito, ele indica um evento que pode acontecer ou que poderia ter acontecido, que são aqueles terminados em iria, né? Falaria, pediria, levantaria, comeria, né? Dormiria, são os verbos terminados em iria. Então, não se esqueçam das terminações verbais, porque elas são extremamente importantes, tá? E não se esqueça que muitas vezes o verbo, ele vem com dois verboszinhos juntos. Vou fazer, vou correr, vou dormir. O nome disso é locução verbal, tá? Pode cair na provinha de vocês, e aí vocês analisando o vídeo, analisando o contexto, vocês vão ver que é uma locução verbal, porque tem dois verbos juntos com o sentido de um. E geralmente essa locução verbal eu vou pedir para vocês substituírem por um de igual valor. Vou fazer, farei, né? Então são verbos que todos dentro de um contexto eu já vejo a solução deles, tá bem? E também, né, nas aulas passadas nós ainda falamos sobre as flexões dos adjetivos. Que tipo de flexões de adjetivos nós temos, né? Vamos lá para a gente relembrar. Se você voltar um pouquinho a página dos verbos, está na página 15, né? Essa aula ela foi uma aulinha gravada no dia 3/6 para vocês,
e já tinha a determinação que iria cair na P1. A aula de hoje é apenas um resumo para ajudar vocês a fazer as resoluções dos exercícios da prova, tá bem? Ou para estudar mesmo, tá? Então, o grau do adjetivo, ele pode vir no grau normal, né? A menina é bela, bela está no sentido normal. Pode vir no comparativo de superioridade, de igualdade e inferioridade, né? A gente trabalhou isso também na outra aula, né? Lembra da telúria e do Mendeleev, até a Estela falou que são nomes feios, né? Nomes feios não, são nomes esquisitos, né? Muito bem. Então, superioridade, ele é mais belo que. Igualdade, ele é igual a. Inferioridade, ele é menos belo que telúria, tá bem? O superlativo, ele pode vir ainda relativo e absoluto. No relativo, ele vai trabalhar com 2 graus, que é de superioridade e inferioridade, tá? Telúria é mais bela da cidade, inferioridade. Telúria é mais feia da cidade, que dó. Não, mais feia não, menos feia da cidade, tá bem? Essas frases, elas são completamente bobas, é só pra gente fixar essa questão, já que a gente trabalhou com esses 2 personagens. Absoluto é o grau analítico e sintético. No analítico eu vou colocar o muito, né? E no sintético eu vou colocar o sufixo íssimo, tá bem? Então, essa aula aqui é uma passadela sobre o conteúdo, visto que vocês têm todos esses vídeos já, passo a passo, com calma, com tranquilidade. É só voltar nas aulas lá atrás e ver os vídeos quantas vezes vocês quiserem, tá bem? E havendo dúvida, na aula que vem, nós combinamos que seria para tirar essas dúvidas também, tá? Então, um beijo para todos, até a próxima aula. Tchau!